certeza mudaria de ideia. Enquanto isso, o herói estava pensando que esse cavaleiro não conseguia nem bloquear seu ataque, o que significava que ele realmente era um cara legal. De repente, o mordomo correu e gritou que o Sr. Yi chegou, pois viu a limusine exclusiva do Sr. Yi chegar. O chefe da família e sua esposa ficaram felizes com a chegada do cavaleiro, pois isso significava que ele não guardava rancor deles, e parecia que o relacionamento entre suas famílias ainda poderia ser salvo. Os genros, como canalhas presunçosos, ficaram felizes com a chegada do Sr. Yi havia chegado e acreditava que Shu Shen não era nada comparado a ele. Ao mesmo tempo, o personagem principal entendeu que não era realmente Yi Shaoran que havia chegado. Toda a família começou a correr em direção ao carro que se aproximava, pois achavam que o Sr. Yi Shaoran estava chegando. Mas, no fim das contas, não era quem eles esperavam. O homem que chegou queria descobrir o que eles estavam fazendo aqui, porque ele só veio visitá-los. O Sr. Xia, que não entendia nada, queria saber por que todos estavam fazendo tanto barulho aqui e por que pareciam palhaços, porque era tudo tão banal. Com horror, toda a família percebeu que o Sr. Xi havia saído do carro do Sr. Yi Shaoran. O chefe da família imediatamente quis saber do rapaz por que ele veio no carro do Sr. Xia. O carro de Yi Shaoran. Ao mesmo tempo, Su Saiyan pensou que Shu Shen estava certo e que esse cara estava vestido da mesma forma que ele. O Sr. Xia começou a rir, dizendo que o rosto de Esheren estava inchado como um porco. Por isso ele não podia vir, então ele deu a Xia esse carro para trazê-lo aqui. Mais uma vez, o personagem principal estava certo. Por que eles devem acreditar nele quando uma pessoa lhes diz que o Sr. Yi não virá? De repente, o diretor chamou o mordomo e disse-lhe para convidar o Sr. Xia para a velha mansão. No final das contas, o diretor também ficou surpreso com a visita do Sr. Xia. O chefe Song era uma pessoa que passava muito tempo na antiga mansão da família Song, e poucas pessoas sabiam algo sobre ele. Mas ele é o verdadeiro chefe da família Song, e Su Saiyou está apenas agindo como chefe da família. Chong Shen entendeu isso imediatamente. Agora que Si está aqui, até mesmo esse velho está preocupado, pois parece que ajudar sua esposa a obter cooperação com a família Xia é uma tarefa absolutamente necessária. Xia ficou feliz com o fato de o chefe da família Song querer vê-lo. Ele também apreciou a aparência de Chong Shen, pois gostou muito das roupas e pediu que ele o levasse até o chefe. Cada um dos genros mais velhos ficou furioso porque Chong Shen não deveria ter conduzido o Sr. Xia, para não falar muito com ele, pois isso poderia irritar sua família influente, então, todos estariam em apuros. Inesperadamente, Su Xiaoan apenas disse a Chong Shen para ir se despedir do Sr. Xia e o acompanhou até o futuro. De fato, o carro do Sr. Yi está aqui, mas ele não veio, o que significa que ele quer mostrar que guarda rancor contra eles. Esse tipo de cooperação tripla está se tornando insustentável. Mas, para o bem do futuro da família Song, mesmo que as chances sejam pequenas, resta saber se Chong Shen pode obter a cooperação da família Xia. Todos os parentes ficaram simplesmente surpresos com a sorte do personagem principal. Algum tempo depois, os eventos continuaram na antiga mansão da família Song. O ancião disse que estava apenas preocupado com a cerimônia da cidade, mas quando soube que o Sr. Xia, de Yong, havia aparecido de repente, decidiu convidá-lo imediatamente para sua mansão, que era o atual chefe da família Song, Song Chongjin. O Sr. Xia também agradeceu ao ancião pelo convite, pois hoje é o grande feriado da família Huang. Para onde quer que se olhe, as pessoas estão se preparando para ele. Apontando para o pôster, o ancião perguntou se o Sr. Xia costuma escrever e se ele poderia ajudar com isso. Sem pensar duas vezes, o rapaz concordou, pois ele é conhecido como o deus da caneta em Yonshin. Observando os hieróglifos, o rapaz percebeu que essa era uma palavra muito forte e poderosa, que carregava a energia de impulsos abençoados, e era a palavra poderoso. De fato, o ancião apontou o erro para o mestre, e era uma palavra diferente, ou seja, a palavra é indigno. Após o que o ancião rasgou esse pedaço de papel bem na frente do rosto do rapaz. Como se vê, o mestre Huang agora está procurando jovens em toda a cidade para mostrar a família Huang da melhor maneira possível. Inúmeros artistas de caligrafia contribuíram com seus trabalhos criativos com grande esforço, e com o nível de habilidade de um grande mestre, ele está longe de ser capaz de competir com esses monstros. É por isso que Song Chongjin queria pedir ao Sr. Xi um favor que estava além de seu controle, ou seja, pedir a ele o trabalho de caligrafia para a cerimônia da família Huang, porque isso ajudaria a salvar sua família Song das dificuldades atuais. O idoso chorou e implorou de joelhos, mas o homem só pediu que ele se acalmasse e se levantasse, porque ele não tinha condições de fazê-lo. Song Chongjin insistiu que, se o deus da caneta não concordasse, ele não conseguiria mais se levantar e, se não conseguisse vencer essa competição,
não teria mais razão para viver. Na verdade, Xi estava apenas elogiando a si mesmo e não conseguia desenhar tão bem quanto dizia, mas mesmo assim concordou com o pedido do velho para se levantar. O velho ficou muito feliz com isso, porque um figurão como ele não deveria voltar atrás em suas palavras, e o Sr. Xi é realmente uma boa pessoa. O homem estupefato percebeu imediatamente que aquele velho insolente o estava usando, mas ainda assim pediu que ele fosse primeiro e deixou Xu Shen entrar e conversar com ele enquanto ele escrevia e eles conversavam. O velho sábio não se opôs a atender ao pedido do homem e a convidar o herói. Ao sair do escritório, Chongqing virou-se para Xu Shen, dizendo que o Sr. Xi estava esperando por ele no escritório. Dois rapazes também estavam sentados nas proximidades e ficaram muito chocados com o fato de o cavaleiro querer vê-lo. O alegre herói entrou no escritório, e o senhor já estava esperando por ele. Um pouco preocupado, o cara disse que tinha acabado de se gabar para o velho e agora pedia que ele escrevesse para o local, e Xia decidiu pedir ajuda ao herói, para que ele contasse como o desenho foi feito para ele. O herói realmente não esperava que Xia também fizesse caligrafia, então ele teve que apreciá-la. Ao ver o que foi desenhado, Xu Shen ficou simplesmente chocado, porque ele viu que esse desenho era simplesmente terrível. O cara preocupado olhou para o pôster pintado e nem sabia o que dizer, embora Xia tenha pedido sua opinião. De qualquer forma, o herói ainda queria oferecer sua ajuda e perguntou se ele poderia fazer melhor, mas eles diriam que Xia o desenhou. Afinal de contas, Xu Shen é realmente bom em desenho. Afinal de contas, ele estudou com um professor que era realmente chamado de Deus da Caneta. Esse mesmo grande mestre tinha habilidades insuperáveis de caligrafia, e ninguém conseguia desenhar melhor do que ele. Xia, alegre, esperava por seu amigo, pois entendia que seu desenho não era tão bom quanto o do verdadeiro Deus da Caneta. Na verdade, Xia se interessou por Xu Shen ontem porque descobriu que ele não era realmente estúpido. E Xia realmente sente nele um grande líder em potencial que está escondendo suas habilidades e esperando seu momento. Pessoas com uma aura tão rara geralmente têm habilidades excelentes, e quando ele disse que sabia escrever, Xia ficou extremamente surpresa. Enquanto isso, o herói havia terminado e estava pronto para mostrar seus desenhos. Ao ver esse desenho, Xia ficou simplesmente atônito, pois não esperava ver algo assim. Xia sinceramente pensou que esse desenho era realmente terrível, e até mesmo ele o havia escrito melhor, então parecia que ele estava claramente errado sobre Xu Shen. Ao mesmo tempo, Song Chongqing começou a bater na porta e perguntou a Xia se ele já havia terminado, porque o velho estava ansioso por suas obras-primas. O cara, tremendo de medo, entendeu que, se o velho visse isso, ele perderia a reputação e teria de escrever rapidamente outro pôster sem erros. De repente, Xu Shen deixou seu avô entrar, dizendo que Xiao havia terminado há muito tempo e que o desenho estava completamente pronto. O homem alegre queria admirar o desenho do jovem mestre, embora Xia ainda não estivesse pronto. Por alguma razão Xu Shen deixou o velho entrar. Temendo o fracasso, Xia quis esconder a escrita de Xu Shen em sua outra mão para não mostrá-la acidentalmente. Depois tirou a sua própria. Embora houvesse erros de digitação, provavelmente era melhor do que a do herói. Inesperadamente, Xu Shen levantou a mão direita de Xia, e nela havia um desenho do personagem principal, o que deixou Xia ainda mais preocupada. Ao ver esse desenho, Song Changqing ficou extremamente surpreso, mas ainda não demonstrou nenhuma outra reação. O cara assustado pensou que Xu Shen o havia enganado de propósito porque ele mostrou a mão errada, e esse era o fim. Agora ele perderá o prestígio, não terá mais nada para fazer em Chongqing. Esta noite, voltará para Yongqian novamente. O ancião continuou em silêncio e apenas apontou o dedo para o pôster, com grande surpresa. De repente, o ancião correu até o cartaz e o pegou nas mãos, depois começou a chorar, dizendo que era um belo desenho e que era realmente digno do Deus da Caneta, porque ele nunca tinha visto um jovem ser capaz de escrever tão bem. Surpreso, Xia claramente não esperava tal reação e não entendia por que esse desenho era excelente. De acordo com o mestre, esse desenho era realmente excelente. Xia é modesto demais. Embora ele diga que é o Deus da Caneta, estava escrito ali que grandes planos e grande domínio riem apesar da embriaguez na vida. Rima com Huang e expressa as grandes ambições e desejos do Sr. Huang, e também está escrito em palavras que os tolos nem conseguem ler. Com alegria, Song Chongqing também exclamou que o mestre Huang realmente adora a escrita cursiva antiga, então ele deve gostar muito desse pôster, se essa caligrafia for usada para participar de competições. Então o velho tinha certeza de que havia uma grande chance de vitória. Na opinião de Xiao, essa caligrafia ainda não era tão boa quanto a dele, mas ainda tinha uma chance de vencer a competição. Mesmo assim, o homem se acalmou e disse a Song Chongqing que era apenas uma caligrafia que ele escreveu rapidamente, e nada de especial. Se o velho Song visse algo de especial nela,
ele poderia ficar com ela. De repente, o idoso agradeceu por essa carta ao Sr. Xia, mas também esclareceu que havia se esquecido de assiná-la, motivo pelo qual o idoso queria ver como ele faria isso agora. O homem atônito não demonstrou, mas entendeu que esse velho claramente queria que Xia se humilhasse na frente dele agora mesmo. De repente, Xia começou a se esquivar, dizendo que não podia assinar essa carta porque a assinatura significava que ele era o proprietário. E por que não deixar Xu Shen assinar essa carta? Porque, de fato, era ele quem deveria ser o destinatário dessa carta. Continuando a dar desculpas, o rapaz disse que tinha certeza de que queria dar essa carta a Xu Shen. O velho preocupado também pediu ao rapaz que não estragasse o desenho, porque ele acreditava que Xu Shen não tinha as habilidades adequadas de caligrafia. O herói, por sua vez, se esforçou muito para assinar esse trabalho, pois ele mesmo o havia escrito antes. Para o velho, ver tal assinatura foi extremamente estranho, porque a idade é a mesma, mas, por alguma razão, há uma grande diferença nas habilidades, e ele tinha certeza de que a caligrafia que Xia tinha acabado de esconder foi escrita por Xu Shen. Naquele exato momento, o Sr. Xia sugeriu que Song Xionging finalmente começasse a discutir questões de cooperação, e o ancião nem suspeitava que ele havia realmente vindo para discutir a questão da cooperação. O ancião realmente não se importava em conversar com Xia, mas Song Shen não deveria estar aqui porque não era assunto dele e ele deveria esperar do lado de fora da porta. Na verdade, o velho Song havia entendido errado e Xia queria dizer que ele queria falar com Xu Shen. Por isso, ele pediu ao ancião que saísse do escritório por alguns minutos. O idoso corado sentiu muita vergonha e nem sequer suspeitou que isso aconteceria, e eu nunca teria pensado que Xia veio especificamente para Xu Shen. A porta se abriu e o ancião saiu como se estivesse arrasado. Xu Shen imediatamente perguntou a seu pai como ele estava e pensou que Xia parecia não estar aqui para falar sobre cooperação. Então o velho trêmulo explicou que o Sr. Xia estava mantendo negociações separadas com Xu Shen. Além disso, ele lhe deu uma excelente carta de caligrafia. Agora, com a bênção de Xu Shen, a família Song tem a chance de obter a luz verde da família Huang na cerimônia. Ao ouvir isso, todos os parentes ficaram simplesmente chocados com a notícia, e apenas Song Xiu ficou feliz com o que ouviu. Enquanto isso, os eventos continuavam a acontecer no escritório, e Xia agradeceu a Xu Shen por ajudar a salvar sua reputação, mas ele ainda não pretendia desistir dessa oportunidade de cooperação tão facilmente. Por isso, Xia decidiu esclarecer a situação. De fato, mesmo antes de vir para a família Song, ele costumava ir à família Yi e conversar com eles sobre cooperação. Afinal, se você decidir escolher um parceiro para a cooperação, então a família Yi vence a família Song em todos os aspectos. Olhando nos olhos do mestre, o herói admitiu que esse era de fato o caso. No momento, a equipe de Xiao estava na casa da família Yi e ele disse que, se não desse uma resposta antes da meia-noite, eles poderiam automaticamente entrar em um acordo com a família Yi. Isso significava que a família Song tinha apenas alguns minutos para convencê-lo a cooperar com eles. Portanto, agora Xu Shen teria que responder a algumas perguntas. Se ele puder dar respostas satisfatórias a essas perguntas, então Xia abandonará a família Yi e escolherá a família Song para cooperar. Mas se Xia não estiver satisfeito com as respostas de Xu Shen, ele só dirá a família Song por enquanto. Enquanto isso, os parentes estavam furiosos porque não entendiam por que Xia queria discutir assuntos tão sérios com Xu Shen. Porque se ele conseguir chegar a um acordo, eles não poderão expulsá-lo da família e, se não o expulsarem, sua influência se tornará uma ameaça para eles. Tremendo de emoção, Xu Xie entendeu que a família Xia não escolhe parceiros aleatórios, embora ele seja chamado de terceiro jovem mestre sem sucesso em Yinshin. Mas isso não se deve ao fato de ele ser um preguiçoso e frívolo em seus negócios. Há rumores de que o Sr. Xia faz as perguntas mais estranhas a seus parceiros, e em todos esses anos, ninguém foi capaz de respondê-las corretamente. E tudo isso porque ele é muito exigente com seus parceiros. Foi isso que causou os fracassos de Xia nos negócios. Se ao menos eles tivessem permitido que os senhores antigos e astutos negociassem, haveria pelo menos uma chance de sucesso. Mas agora, com o rude e descuidado Xu Shen, as chances de obter as respostas certas são quase nulas. Enquanto isso, Xia fez perguntas a Xu Shen. A primeira pergunta foi, se o mérito em algum assunto importante o decidir, o que ele escolherá? Vingança ou paciência? O herói inteligente respondeu imediatamente que daria fama, a fortuna etc. a outra pessoa porque não se importava. A segunda pergunta soou assim, se ele tivesse que escolher, ele escolheria, por um lado, o poder sobre o mundo inteiro e, por outro, sua amada mulher. O que ele escolheria então? O esperto Chun Chun respondeu que escolheria o poder sobre o mundo inteiro e dormir ao lado de sua amada. Essa resposta foi muito boa,
mas se essa afirmação for aplicada à vida real. A pergunta seguinte de Xia foi sobre como alcançar os dois objetivos. Nesse caso, sucesso nos negócios e sucesso no amor. O cara literalmente implorou para que ele desse uma boa resposta que o satisfizesse. Caso contrário, a conversa deles poderia terminar aqui. Com essa declaração, até Chun Chun começou a se preocupar, pois não entendia muito bem como responder a isso. Enquanto isso, o telefone de Susai Yang tocou, o que o surpreendeu muito. Um homem ligeiramente animado atendeu imediatamente a ligação, esperando ouvir boas notícias. No fim das contas, era Isha Orhan que queria perguntar ao senhor como ele estava se saindo hoje. E Isha Orhan imediatamente presumiu que o senhor Xi estava agora na casa deles e estava discutindo questões de cooperação com Xu Shen, e isso era realmente verdade. Então o insolente disse a Su Qian que, na verdade, Xia já havia concordado com ele. Logo depois, Isha Orhan desligou e Su Qian tentou persuadi-lo a conversar novamente, mas o cara não queria mais falar, percebendo a desesperança da situação. Tran só disse que estava tudo acabado, porque Xia já havia feito um acordo com a família Li, o que significa que Xu Shen não tem mais chance de chegar a um acordo. Presumindo que, casando Song Xiu com Isha Orhan, eles teriam uma chance de salvar a família Song, o pai ordenou que um dos genros trouxesse um novo acordo de divórcio, porque hoje à noite eles precisariam encontrar uma maneira de casar sua filha com Li. Song Yin observou tudo isso e percebeu que a determinação do pai dessa vez era realmente grande, e começou a suspeitar que poderia realmente se casar com Li. Enquanto isso, as pessoas do escritório começaram a dizer que tudo havia corrido bem e que os problemas haviam sido resolvidos. Ao mesmo tempo, Isha Orhan se regozijava, pois considerava a família Song muito simples para ver como ele a puniria no futuro. Logo depois, representantes da família Xi entraram e Isha Orhan sugeriu que eles deveriam assinar um acordo de cooperação naquele momento. Um dos representantes disse que eles decidiram não assinar o acordo porque Xia mudou de ideia repentinamente. O Sr. Xia disse que, de sua parte, não havia resposta para as perguntas que ele precisava, mas Chong Shen conseguiu dar uma resposta perfeita para a pergunta-teste do Sr. Xia. Portanto, no futuro, a cooperação da família Xia na cidade de Chongqing será completamente transferida para a família Song. A resposta do protagonista realmente satisfez Xia completamente, e ele exclamou que sua resposta era simplesmente maravilhosa, e agora todos os assuntos de sua família seriam transferidos para a família Song. E quanto ao jovem Yi, ele que continuasse a jogar seus jogos. Ninguém podia acreditar no que estava acontecendo novamente, porque nada disso havia acontecido nessa família antes. Su Xiaoan decidiu se dirigir ao Sr. Xia e perguntar se isso era realmente verdade, e se ele realmente escolheu cooperar com Chun Shen. Rindo, Xi explicou que isso era absolutamente verdade. A resposta de Chun Shen estava absolutamente de acordo com suas preferências, e ele era a escolha ideal em sua opinião. Voltando a essa pergunta, Xia disse que Chun Shen disse que você tem poder sobre o mundo e dorme ao lado de sua amada, mas como alcançar esses objetivos? Porque se a resposta for insatisfatória, a conversa deles terminará em um instante. Rindo dessa pergunta, Chun Chun explicou que, na opinião pública, as pessoas costumam usar a analogia do peixe e do urso para falar sobre escolhas na vida, o que lembra a todos que é preciso ser capaz de abrir mão de uma para escolher a outra. Mas, naquele exato momento, o herói se levantou e gritou que era ele quem se esforçava para conquistar o mundo. Se ele não tivesse a oportunidade de pegar duas boas peças, não precisaria fazer nada. Naquele exato momento, Chun Chun perguntou a Xia se ele era realmente chamado de o terceiro jovem mestre sem sucesso na cidade de Yonshin, e o senhor imediatamente confirmou isso. Por causa disso, o personagem principal convidou o rapaz para colaborar com ele e lhe garantiu um enorme sucesso nos negócios e a oportunidade de realmente se tornar o primeiro filho de Tianan. Em geral, a opinião das pessoas é que não se pode combinar coisas diferentes, como o peixe e o urso. Mas, na percepção de Chun Shen, somente o peixe-baleia e o urso são incompatíveis. Sem entender essa resposta, Xia quis esclarecer o motivo, pois havia outras opções. Apontando para o próximo pôster, o herói disse apenas que isso se deve ao fato de essas transações serem simplesmente ilegais. Rindo ainda mais, Xi exclamou que Chun Shen tem a ambição de conquistar o mundo, mas também tem o bom senso de não ultrapassar seus limites. Ninguém jamais havia expressado uma resposta tão bonita, o que fez Xia querer saber o quanto ele era bem-sucedido de acordo com seus ouvintes. Com essa história, Su Saiu e seu genro ficaram furiosos, pois não podiam acreditar no que ouviram, que estavam falando sobre o primeiro filho de Tianan,
e não entendiam como Chongqing podia se humilhar para dizer algo tão arrogante. Como eles haviam concordado em trabalhar juntos, Shi imediatamente começou a sair para não ficar mais tempo aqui. Embora esse cara tivesse um gosto único, Xunshen preparou uma resposta perfeita. Depois de ler o acordo de divórcio, Su Xiaoan percebeu que isso era de fato verdade. O genro, por sua vez, acreditava que, quando Xunshen saísse de casa, ele deixaria de ser tão arrogante. Mas, naquele exato momento, o chefe da família rasgou o acordo de divórcio e disse que Xunshen estava realmente certo e que as disputas eram inúteis. Hoje, o acordo tripartite entre as famílias foi concluído com sucesso, e agora é necessário contar com a cooperação da família Xia feita por Xunshen e com a carta que o Sr. Xunshen enviou à família Xia. Xi escreveu que, se ele for expulso, não haverá nada para competir com o segundo filho do velho, e não haverá oportunidade de participar da cerimônia. Ao sair, Su Saiou também chamou o genro de canalha, porque era hora de pensar e reconsiderar suas ações. Enquanto isso, os eventos continuavam a ocorrer na casa de Ixaohan, onde todos os pratos estavam quebrando. A partir de hoje, ele declararia guerra à família Song e se vingaria de todos os truques de Xunshen. Algum tempo depois, os eventos continuaram a ocorrer na antiga mansão da família Song. Song Yi não perdeu tempo e terminou a conversa com seu pai e avô sobre a cooperação com a família Xia. E eles queriam ver o cara relaxar na onda de sucesso e cair, e até desejavam que ele morresse rápido. De repente, alguém nas proximidades começou a gritar e a chamar um canalha chamado Xunshen. Afinal, era o segundo filho do velho Song e o irmão mais novo de Song Xiong que exigia que Xunshen se ajoelhasse e pedisse desculpas ao irmão espancado. Os parentes arrogantes também se regozijaram porque a retribuição havia chegado. O segundo tio havia chegado para lidar com o herói. Ele é famoso por proteger seus protegidos, e Xunshen logo receberia sua punição. Song Yan começou a defender o rapaz, dizendo que eles já haviam discutido os eventos de ontem com Xunshen, e deve-se notar que o início do conflito foi iniciado por Song Pen, e o rapaz estava simplesmente se defendendo. O irmão mais velho ainda queria se vingar, porque o herói não apenas ofendeu King Pen, mas também colocou as famílias de Yihon em conflito, colocando sua família em uma situação difícil. Todas essas violações merecem punição, e ele está confiante de que o irmão mais velho e o pai definitivamente lidarão com ele de forma justa e rigorosa. O corajoso rapaz disse ao tio que estava pronto para assumir totalmente qualquer punição possível, enquanto o homem queria cuidar disso imediatamente e se gabava. Os parentes correram para o tio novamente e perguntaram se ele poderia punir melhor Xunshen, porque ele fez um acordo com a família Xia. Portanto, recorrer ao pai e aos outros não faz sentido, e eles também queriam puni-lo, mas o pai e os outros o estão protegendo. O homem admitiu que seu irmão mais velho e seu pai sempre não gostaram de Xunshen e que, além disso, ele agia de acordo com as regras da família, razão pela qual eles tinham que proteger um tolo como herói. O tio também acreditava que Xunshen não poderia fazer um acordo com a família Xia, e isso era simplesmente absurdo, o que o fez querer explicar tudo ao seu irmão mais velho e ao seu pai para ver que tipo de punição eles preparariam para ele. Su Xiaoan e Song Chongqing confirmaram, algum tempo depois, que Xunshen realmente conseguiu fazer um acordo com a família Xia. Essa resposta realmente surpreendeu os parentes, que estavam sedentos por vingança, e eles simplesmente ficaram parados no local, pois não sabiam nem o que responder. Além disso, Song Chongqing acreditava que Xunshen era um cara decente, e era improvável que ele começasse uma briga primeiro. Nessa situação, todos pensaram que Song Kingpin começou o conflito primeiro, e o herói estava apenas se defendendo. Além disso, os parentes também entenderam que Xunshen era seu genro, e Song Kingpin não tinha o direito de ofendê-lo, porque isso era realmente injusto. Agora, os dois seriam punidos e receberam a ordem de reescrever as regras da família 10 vezes. No final, foram eles que foram punidos porque começaram a incomodar Shen Shen. Os convidados deprimidos ficaram chocados com o que ouviram e simplesmente não entenderam como isso era possível e por que o cara foi capaz de se transformar em apenas alguns dias. Os dois perdedores começaram a sair porque haviam sido punidos e agora não tinham influência sobre Shen Shen. De repente, o herói decidiu se voltar para sua amada esposa para lhe dizer algo. Pegando a mão dela, o homem decidiu perguntar-lhe sobre Song Muyon. Essa pergunta fez Song Yen corar imediatamente, e ela quis saber do rapaz o que o interessava. A moça ficou chocada com o fato de seu marido ter pegado sua mão, sendo que eles eram apenas marido e mulher no papel. E, na vida real, eles até dormiam separados. Como se nada tivesse acontecido, Xunshen pediu à esposa que pensasse cuidadosamente se houve algum conflito recente entre o tio e o pai dela. Não houve conflitos diretos propriamente ditos,
Mas, desde a infância, meu tio sempre considerou o pai seu inimigo declarado, de modo que eles não tinham muito controle. Agora o herói percebeu que parecia estar certo, e Kyo é o único filho de Song Xian, e se ele morresse, a administração da família passaria para a família de Song Muyon. Talvez o caso das agulhas envenenadas esteja de alguma forma ligado a essa família. Naquele mesmo segundo, o homem notou que sua amada esposa corou fortemente. As irmãs ao seu redor também viram que sua cabeça parecia estar fumegando, como se algo tivesse acontecido. Algum tempo depois, os eventos continuaram a ocorrer na casa de Song Xin, onde os parentes estavam falando sobre vingança contra Song Shen, continuando a escrever as regras da família. O canalha estava extremamente insatisfeito, porque ele estava muito cansado e queria muito se vingar do personagem principal. De repente, alguém atrás dele se aproximou e pediu que seu irmão não se preocupasse. Era o terceiro filho de Seung Muyang, Song Xinga, que disse que sabia tudo sobre a situação do pai deles, e que o ajudaria a se vingar. Song Kingpin estava extremamente feliz com o retorno de seu irmão e, por isso, queria descobrir o que ele havia dominado. No fim das contas, ele entrou para a Irmandade dos Mágicos e aprendeu apenas o básico, mas isso é suficiente para lidar com pessoas comuns. Antes, quando o mestre Zhan estava por perto, o cara tinha medo de interferir, mas agora que ele se foi, esse estúpido Xun Shen não se atreve a desafiá-los. Então, agora, eles devem fazer com que seu ofensor sinta o gosto amargo, porque eles tinham uma cobra mágica em sua bolsa que estava pronta para morder Xun Shen. Algum tempo depois, os eventos continuaram a ocorrer na mansão da família Song, e houve uma discussão sobre o fato de Song Shen ter assumido um projeto muito grande com a família Xia. Mas ele imediatamente entregou todo o trabalho de gerenciamento a Song Yen, e por isso a moça não entendia se o marido estava realmente ciente de sua decisão. Rindo, o homem explicou à esposa que havia prometido que a cooperação ajudaria a alcançar o sucesso, mas ele não era muito versado em assuntos comerciais. Portanto, ele confia totalmente nela nesse assunto e também está disposto a cumprir algumas de suas responsabilidades para facilitar muitas coisas para a menina. A intrigada Song Yen, por sua vez, entendeu que tudo o que seu marido fazia era semear e limpar. Por isso, talvez valha a pena pensar em tarefas ambiciosas mais sérias. De repente, naquele exato segundo, algo pareceu acontecer com o rapaz, e ele parou abruptamente de limpar o quarto. Não estou entendendo nada. A garota perguntou ao herói o que havia de errado com ele, porque talvez as palavras duras dela finalmente o tivessem feito pensar. Eu estava um pouco distraído da limpeza, e depois de tirar meu chapéu, o herói só disse que precisava fazer algo muito importante. Com um olhar determinado e irritado, o homem gritou que precisava ir ao banheiro. Ao ver o herói, Song Yen riu porque esses movimentos repentinos eram apenas para ir ao banheiro, e isso era realmente muito estranho. Ao ver a cobra no lustre, o herói percebeu que, afinal, ele estava certo. Embora não muito longe dele, havia apenas uma cobra espiritual comum que estava rastejando pela sala. Os inimigos decidiram enviar uma serpente espiritual contra ele, o herdeiro das 9 heranças profundas. Isso foi realmente incrível. Afinal de contas, um animal tão glorioso não poderia prejudicar o Mogu mais forte da região. Depois de usar sua magia na cobra, o homem percebeu imediatamente que parecia que essa cobra pertencia a algum grupo perigoso e que, ultimamente, ele tinha muitos inimigos. De repente, alguém do lado de fora da porta gritou que o jovem mestre Isha Orhan tinha vindo ver a senhora, e o chefe da família pediu que ela saísse imediatamente. Sem pensar duas vezes, o homem percebeu que talvez esse fosse o mesmo hóspede. Considerando sua capacidade, é bem possível que ele tenha contratado alguém. E se ele realmente quisesse atentar contra a vida do herói, ele mesmo sofreria com isso. É por isso que Xun Shen queria sair com sua esposa para visitar um convidado importante. Enquanto isso, Xiao Heng e seu tio estavam discutindo a cooperação de 3 vias que eles queriam fazer juntos. O pai e a mãe, entusiasmados, ouviram todo esse diálogo e ficaram extremamente alarmados com o que estava acontecendo e com o que ouviram. No final das contas, o Sr. E deliberadamente entregou a cooperação de 3 vias para Song Muyan bem na frente dos olhos do chefe da família, e parecia que ele havia decidido apoiar seu irmão na luta contra eles. E esse era de fato o caso. E Xiaoan deliberadamente transmitiu a cooperação com seu irmão para Su Tsei, e ele provavelmente se arrependeu muito agora. Enquanto isso, Shen Shen se aproximou deles e imediatamente decidiu cumprimentar o convidado. Como se nada tivesse acontecido, o herói sorriu e acenou com a mão. Perguntou ao hóspede como ele havia dormido na noite passada e se estava resfriado. Ao se lembrar dos eventos do passado, Ixia literalmente ficou sem fôlego,
pois se lembrou de como estava ruim naquele momento. E Xiaolian de repente decidiu entrar no prédio e discutir a cooperação deles. Seu tio ficou perplexo com essa decisão, pois achava que eles queriam discutir todos os assuntos aqui para demonstrar ao seu irmão mais velho que estavam fazendo um acordo. Como um bando de baratas, eles começaram a correr para dentro do prédio, e o herói apenas admirou e riu. Já que o Patife decidiu vir, sua cobra deve voltar para seu dono. Durante todo esse tempo, Shen continuou a observar como a cobra estava se aproximando do chamado inimigo a cada segundo. Os parentes ficaram furiosos com o resultado dos acontecimentos porque, na opinião deles, o Sr. Y-Chan realmente queria apoiar o tio. O negócio de seu tio estava florescendo, e agora a cooperação lhe daria a oportunidade de expandir seus negócios. O rapaz alegre decidiu acalmá-los, dizendo que havia concordado em cooperar com o Sr. Xia, e que o acordo entre si e a família estava em um nível completamente diferente. O genro irritado começou a gritar que o acordo com Xia não era para sempre, e essa família está aqui há pouco tempo, por isso não consegue resistir às famílias poderosas locais, como a família Yi. Naquele exato momento, o herói percebeu que, já que era esse o caso, então que se divertissem. Com um movimento hábil de sua mão, o cara usou uma técnica mágica com a qual a cobra deveria atacar o homem insolente. De repente, alguém começou a gritar muito alto, sentindo fortes dores. Enquanto isso, Song Kingpin e seu irmão estavam se regozijando porque acreditavam que a presa havia sido fisgada e que um membro de uma família local havia sido mordido por uma cobra. Os vilões até filmaram o homem em seu telefone enquanto ele gemia de dor, e queriam publicar rapidamente na internet, pois achavam que era Chun Shen que estava gemendo. Enquanto filmavam todos os eventos em seus telefones, as pessoas insolentes descobriram algo que as surpreendeu muito, porque no quadro estava o Sr. Isha Orhan, que foi mordido por uma cobra por trás. Durante as filmagens, era claramente visível que era um dos parentes de uma família influente que estava se contorcendo de dor. Ninguém poderia esperar essa reviravolta nos acontecimentos, e Song King entendeu que a culpa era dele, embora a cobra devesse ter sido apontada especificamente para Chong Shen. O chefe da família Song também decidiu intervir no diálogo e disse a seu tio que esse homem havia sido mordido por uma cobra, e por isso era necessário chamar uma ambulância o mais rápido possível. Tremendo de medo, Not Odes entendeu que o irmão estava enganado e precisava urgentemente encontrar um antídoto. Caso contrário, assinaria sua própria sentença de morte. Olhando para esses idiotas, Shen Shen imediatamente adivinhou que um deles tinha esse poder. No final das contas, era realmente Song King, que mostrava a força de uma cobra. E o herói inadvertidamente pensou no Sr. King e Isha Orhan. As coisas estavam muito ruins para ele, e o cavaleiro poderia não esperar por ajuda. Por isso, todos esperavam que alguém presente pudesse ajudar em uma situação tão difícil. Inesperadamente, o herói pegou o sapato de alguém e começou a enchê-lo de água. Dizem que ninguém deve se preocupar, pois ele vai ajudar agora. Mais uma vez, ninguém presente conseguiu entender por que Chun-Tin precisava do sapato do Sr. Yi. De fato, nessa situação, tudo era muito simples, e o herói simplesmente decidiu salvar seu inimigo. O homem decidiu derramar a água que estava no sapato sujo e, assim, ajudar Xiao a recobrar o juízo. Song se aproximou do marido para perguntar o que ele estava fazendo aqui, pois viu a coragem com que ele estava tentando salvar seu inimigo. Mas, na verdade, ele acreditava que esse cara estava apenas tentando tirar qualquer coisa dele depois que eles estavam no pico do inimigo, e é por isso que eles podiam queimar o dele. De repente, naquele exato segundos, Ao selecionou dizendo que tudo gradualmente caiu em si. O cara não entendia exatamente o que ele estava fazendo. Nojento, porque cheirava muito mal, e ele não sabia como tinha sido salvo em primeiro lugar. Depois, disseram que Chun Chun tirou o sapato, encheu-o de água e jogou no rosto dele, o que ajudou nesse caso. Embora o senhor não soubesse por que o cara o ajudou, não ficou claro por que ele tirou o sapato. Afinal de contas, ele tem fungos nos pés e isso é nojento. O senhor começou a espumar novamente, mas, felizmente, uma ambulância chegou e eles queriam levá-lo ao hospital para tratamento adicional. A senhora, por sua vez, entendeu que, embora Chong Shen tenha salvado Yi Xiaoan, foi de uma forma incrível, e é por isso que ele definitivamente guarda rancor dele. É melhor para ele ficar em casa em um momento como esse. Assim que ele sair de casa, as coisas podem acabar mal. Sem pensar duas vezes,
O herói decidiu ligar para o Sr. Xia e perguntar se ele estava no Chen Ao Bar, pois estava planejando ir direto para lá. A esposa amargurada não entendia por que o marido estava indo para lá, mas o homem apenas respondeu que precisava estar lá porque o Sr. Xia estava esperando por ele. Logo depois, o homem começou a acalmar a esposa preocupada, dizendo que eles tinham acabado de assinar um acordo com o Sr. Xia e que ele não poderia perder essa oportunidade. Até o irmão mais novo gritou para que a irmã não se preocupasse. Oh sim, ei pessoal! O que está acontecendo? Eu ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Vocês sabem. Ainda estou aqui. Mas os médicos não conseguiram determinar qual era a causa dessa condição. Todos os exames foram realizados e todos os indicadores se mostraram normais. De repente, outro vilão ouviu uma voz familiar nas proximidades da enfermaria. O canalha reconheceu imediatamente o Sr. Y. Charren e quis entender o que ele estava fazendo aqui. O sujeito irritado e presunçoso gritou que era tudo Shen e que ele deveria ser encontrado logo para ser espancado. Ok, se tiver mais alguma dúvida, pergunte-me e responderei imediatamente. Parece que Deus conhece o caminho. O garoto está um pouco tonto, mas não está acordado. Você... Porque ele ia dizer aos seus rapazes para estarem prontos, e assim que Shen Shen aparecesse, eles não sairiam de perto dele. Enquanto isso, os eventos continuavam a acontecer no bar onde os velhos amigos se reuniam. O herói perguntou a Bong Huan se ele tinha medo de que seu avô descobrisse que ele estava usando a dança de leve para ganhar dinheiro, porque o velho poderia ficar com raiva por causa disso. No final das contas, há vários anos, os melhores mestres prestaram atenção nele e ele aprendeu algo com eles. Seu avô tinha uma opinião muito boa sobre ele. Mesmo que descobrisse, não o testaria. O Sr. Xia desejou a Baoan o máximo de dinheiro possível e decidiu molhar sua garganta para selar a união. As moças também gostaram do mestre e pediram que ele lhes ensinasse a arte da dança, pois queriam muito ver. Rindo, o rapaz decidiu mostrar o que tinha. Pegando uma estatueta de papel, pediu às moças que lhe dissessem a data de nascimento de acordo com o horóscopo, e ele a escreveria na estatueta e poderia controlar todas as ações dessa pessoa. As pessoas atordoadas não queriam lhe dizer a data de nascimento para que o cara não pudesse controlá-las dessa forma. Xia, por sua vez, entendeu que isso era um absurdo e parecia implausível e, em geral, dificilmente alguém diria a Bong Huan sua data de nascimento de acordo com o horóscopo. O homem irritado exclamou que não aceitaria tal comportamento, pois ninguém queria respeitá-lo. Durante todo esse tempo, o Sr. Xi entendeu que Bong Huang havia decidido se exibir na frente das meninas, e sentiu que nada poderia impedi-lo. Algum tempo depois, o personagem principal chegou e pediu desculpas aos cavalheiros por ter se atrasado. Os companheiros da Xi imediatamente começaram a se encontrar com um novo conhecido, porque esse era o amigo que o Sr. Xi estava falando o tempo todo, e também o cunhado de San. O inteligente Bong Huang entendeu que Shen Shen era apenas um tolo comum, e todos estavam esperando por ele. Foi por isso que ele pediu para dizer sua data de nascimento, porque eles iriam se divertir e o cara iria perdoá-lo. O protagonista, intrigado, olhou para esse canalha e perguntou se ele realmente seria perdoado. Rindo dessa sugestão, Chun Chun gritou que Bong Huang era louco e desequilibrado, porque ele acabou de chegar aqui. E Bong Huang imediatamente perguntou sua data de nascimento. Embora eles nem se conheçam, ele também terá misericórdia, como um imperador. Ninguém esperava tal resposta, porque todos conheciam a força de Baoangu, e ninguém ousava falar com ele dessa forma. O Sr. Xia ficou assustado com o desfecho dos acontecimentos e entendeu que Chun Shen brigaria com uma pessoa influente, porque o herói foi convidado aqui apenas para se encontrar e ganhar um pouco de dinheiro, e eles causariam um escândalo. Smart Xia decidiu justificar seu amigo, dizendo a Bong Huang que seu parceiro veio aqui, aparentemente, não entendia o que estava acontecendo aqui, e é por isso que eu ia dizer minha data de nascimento para que eles não discutissem. Embora sua família não fosse tão poderosa quanto a família Huang, esse ainda era o território da família Huang. Como dizem, mesmo um dragão forte não entra no covil de uma cobra. Xi esperava sinceramente que ele ajudasse Chun Shen. De repente, Chun Shen se aproximou e perguntou ao Sr. Xia por que ele o havia chamado tão tarde da noite, como se quisesse observar aquele idiota do Sr. Xia. Huang fingiu ser um mágico. Ninguém entendia por que Shen Shen se comportava dessa maneira, porque Bong Huang era muito mais legal do que ele, e Xia mal conseguia neutralizar a situação, e agora o herói era obrigado a se ajoelhar e pedir desculpas ao mestre. O furioso Bong Huang percebeu que seria condenado por humilhar esse tolo se ele se ajoelhasse. Então, o Patife Furioso propôs uma disputa. Quando ele começar a lançar magia na pequena Xia, poderá provar que realmente tem magia, e Chun Shen terá que rastejar de joelhos. Rindo,
o herói perguntou ao Patife o que aconteceria se ele não provasse que era capaz de dominar a magia. Depois de prender um pergaminho desconhecido diretamente nas costas do Sr. Xia, o herói sorriu novamente e disse que, se Bong Huang não conseguisse provar que possuía magia, ele teria que se ajoelhar. Essas palavras só causaram risos na plateia, e o arrogante Baoan concordou com essas condições, pois o espetáculo deveria ser muito legal. O Sr. Xia continuou a chorar e disse a seu companheiro que sabia que essas coisas místicas existiam. Além disso, Baoan estudou com os melhores mestres, ele não se gabaria se realmente não tivesse força. De qualquer forma, Chun Chun entendeu que não havia nada de especial nessa estatueta de papel, porque todos esses brinquedos não o impressionavam nem mesmo aos 6 anos de idade. Algum tempo depois, o Sr. Xia finalmente escreveu a data de nascimento na estatueta. Agora, o pequeno Xia precisava se manter ereto enquanto milagres mágicos aconteciam. O rapaz trêmulo estava muito preocupado, mas o herói o acalmava o tempo todo e pedia que ele não tivesse medo, pois estava por perto e pronto para ajudar. Dong Huang começou a puxar a outra figura diretamente pelo braço para que o homem levantasse a mão esquerda. Assustado, Xia ficou imóvel e estava ansioso para ser controlado. De repente, o homem preocupado percebeu que não estava sentindo nada. Tudo parecia uma espécie de piada, porque ele não sentia nada. No final das contas, Baoan admitiu que aquilo era apenas um aquecimento e que o próximo truque de mágica deveria funcionar. Agora o Patife decidiu levantar a mão direita, mas ela também não se moveu e Xia não sentiu nada, como se Baoan estivesse rindo dele como um louco. O sujeito intrigado tentou novamente puxar a estatueta de papel para usar suas habilidades mágicas e mostrar que era capaz de fazer isso. Chun Chun pensou no fato de que ele nem imaginava que poderia lidar com esse feitiço. Os sinais que ele desenhou aos 6 anos de idade o ajudariam. Assim, o Sr. Baoan teve que se fazer de mágico o suficiente e todo esse show teve que terminar. Van estava simplesmente furioso. Ele não entendia o que esse cara estava dizendo e também não sabia por que sua mágica não estava funcionando agora. Mais uma vez, o Sr. Xia começou a justificar seu amigo, dizendo que Chun Shen estava apenas brincando, e que hoje eles deveriam terminar por ali, pois juntos estavam prestes a ir embora. Mas o herói pediu para esperar, pois esse tolo disse que se ajoelharia diante dele em caso de fracasso e que deveria manter sua palavra. Os lacaios de Baoan ficaram furiosos porque acreditavam que não poderiam negociar com o mestre. Eles até queriam ver Chun Chun morrer. Inesperadamente, Bong Huang pediu a todos que esperassem e fechassem a boca. O senhor irritado perguntou a Chun Chun se ele realmente acreditava que era digno de que Bong Huang se ajoelhasse diante dele. Sem pensar 2 vezes, Chun Chun perguntou novamente ao sujeito insolente se ele gostaria de continuar conversando, ou ele ainda se ajoelharia. Naquele exato momento, Bong Huang se ajoelhou, dizendo que era uma boa pessoa, mas, observando o herói com um olhar maligno, ele também acrescentou que deveria saber de algo, ou seja, que Bong Huang nunca toleraria tal desgraça. Essa visão surpreendeu absolutamente todos os presentes. Como ninguém poderia esperar que o orgulhoso Bea Huang se ajoelhasse diante de Shan Shen, um bando do cara insolente, o herói pediu que ele se levantasse, caso contrário seus joelhos começariam a doer. Durante todo esse tempo, o Sr. Se não entendia por que seu camarada estava se comportando como o Sr. Deus. De repente, muitas pessoas desconhecidas começaram a se aproximar da companhia de jovens, homens desconhecidos, cercando-os como se quisessem se vingar do ato dos heróis. Dessa forma, o Patife ficou furioso. Ele gritou que agora uma doce vingança aguarda Chong Shen porque a morte estará em sua consciência. Si estava muito preocupada porque não entendia o que fazer nessa situação. O amigo carinhoso queria até mesmo distrair os inimigos para que Chong Shen pudesse escapar, pois eles não ousariam levantar a mão contra o Sr. Chong Shen. Xia, o herói, por sua vez, perguntou ao amigo por que ele deveria fugir daqui. O espertalhão começou a correr em direção a Bong Huang para subjugá-lo, e não se atreveu a atacar mais ninguém nessa sala. O Patife tirou muitas agulhas e percebeu que Chun Shen ia atacar a principal, pois achava que poderia se aproximar dele. De fato, para Chun Shen, isso não era um problema, e ele facilmente se aproximou do canalha principal. Batendo com toda a sua força, ele o pressionou contra a parede, porque entendeu que esse agora era seu inimigo e precisava se vingar dele. Agora Bong Huang não tinha mais chance e estava sufocando com sua própria raiva e dor. O herói apenas riu disso, dizendo que já estava perto do vilão principal. O corajoso agora queria saber de Bong Huang o que ele poderia fazer com ele agora. Todos os servos que estavam na sala não puderam fazer nada, pois perceberam que o oponente era muito mais forte. O Sr. Xia percebeu que Bong Huang praticava artes marciais desde a infância, e esse tolo o derrotou e neutralizou de uma só vez. Os capangas começaram a correr para ajudar o Patife, dizendo que Chun Chun ousou levantar a mão contra Bong Huang e que,
Por isso, todos eles precisavam atacar. Em um momento, um grande número de guardas começou a atacar o herói, mas era isso que ele queria. Enquanto isso, Xia tentou ligar para seu amigo, dizendo que já era suficiente lutar aqui e que ele deveria ir embora. De repente, alguém disse a todos os guardas para pararem. Foi Bong Huang que entendeu que seus homens tinham que recuar e permitir que Chongqing saísse daqui. Mais uma vez, ninguém poderia esperar essa reviravolta nos acontecimentos, porque todos consideravam Bong Huang um dos guerreiros mais fortes da cidade, mas ele acabou sendo apenas um fraco comparado ao herói. Olhando para o canalha com um olhar arrogante, Chongqing percebeu que era hora de ir embora e disse ao amigo que eles estavam indo embora agora. Até Xia ficou chocado com isso e até pensou que poderia ter ouvido mal, porque era extremamente suspeito que Bong Huang tivesse decidido deixar Chongqing ir, porque ele sempre lutava até o fim como um louco, e agora ele permitiu que o cara saísse. Seus servos também não entendiam por que Bong Huang permitia que esse cara arrogante deixasse o prédio. O vilão trêmulo ordenou que seus servos calassem a boca porque ele estava percebendo agora que seus poderes haviam desaparecido. O canalha ansioso entendeu que Chongqing também sabia de algo, e o nível de sua habilidade era muito maior do que o dele. Olhando ao redor e vendo esse gigantesco buraco na parede, o homem insolente percebeu que todas as suas ideias, aos olhos de Chongqing, eram apenas tentativas patéticas. De repente, um dos criados recebeu uma ligação de seu amigo. Acontece que ele recebeu boas notícias, e há um grupo de lutadores de Hongdong perto do bar. Parece que eles estão aqui sob as ordens de Xiaohan. Depois de tudo, de fato, Baoan entendeu que possui conhecimento secreto e sabe como tudo funciona no mundo mágico. Somente os fortes podem comandar a natureza e mudar o mundo. Ao sair do bar, um dos oponentes ficou simplesmente chocado com o que viu, porque todos os servos de Hongdong foram derrotados e não podiam mais lutar. Agora Baoan percebeu que parecia que eles teriam que convidar os magos mais poderosos para lidar com Chongqing, ou seria melhor não se meter com ele ao sair para a rua. Se imediatamente quis perguntar a seu amigo o que estava acontecendo no bar. O amigo queria saber como Shen Shen foi capaz de matar um número tão grande de lutadores. Ele riu. O herói apenas disse que ele mesmo não entendia o que havia acontecido. Estava escuro e, aparentemente, eles próprios foram mortos. Depois de uma batalha tão difícil, o herói ainda queria ir para casa e fazer sua esposa dormir, mas Xiao ainda não entendia como o cara tinha derrubado todos os inimigos. No final das contas, o herói usou apenas alguns truques que aprendeu aos 6 anos de idade. Aparentemente, ele ainda exagerou. Até mesmo seu irmão mais novo, Song, acreditava que o genro estava escondendo algo dele. Algum tempo depois, os eventos continuaram novamente no hospital, e Xiao estava simplesmente furioso porque todas as pessoas que foram enviadas para espancar Chongqing foram espancadas. Para o furioso Xiao, parecia até que o Sr. Xia pediu a poderes superiores que intercedessem por seu amigo. Enquanto isso, a mãe procurou o filho, dizendo que talvez esses fossem os obstáculos que salvariam a vida do Sr. Xia. Mas assim que a maçã atingiu a mão do patife, sua mão ficou imediatamente paralisada. Assim que ele tocou em alguém, ficou imediatamente paralisado. Até mesmo a mãe de Xialia não entendia o que estava acontecendo com ele, e só o rapaz pensava que Xunshu ousava fazer isso com ele. No dia seguinte, uma postagem foi publicada nas redes sociais dizendo que Xiao Bei de Yanshin havia escolhido seu primeiro parceiro, que acabou se tornando um amante, ou seja, o tolo da família Song. Isso foi lido até mesmo por Song Qingping. Ele imediatamente começou a se gabar, pois gostava de ler essas notícias sobre seu oponente. Naquele exato momento, Song Yin apareceu, entendendo que havia algum tipo de bobagem nas notícias desde a manhã. Além disso, Song Qingping não esperava que sua irmã, depois de usar a sorte de Chongqing, tivesse uma experiência tão ruim em relacionamento, porque acontece que ele não gosta de mulheres. Essa notícia e o herói só o fizeram rir, pois ele entendeu que se tratava apenas de uma fofoca estúpida. A esposa, por sua vez, entendeu que o marido era extremamente sensível e ficou preocupada com o fato de a família Xia ser muito famosa, e essas fofocas estúpidas poderiam interferir na cooperação deles. De qualquer forma, não há necessidade de se preocupar, pois a fofoca nunca terá necessariamente o que merece. Um momento depois, gritos selvagens foram ouvidos nas proximidades, como se alguém estivesse sentindo uma dor incrível. Não estou entendendo nada. A garota queria descobrir o que era aquele grito de partir o coração, então decidiram dar uma olhada. Ao se aproximarem, viram juntos uma visão muito desagradável, a saber, como a cobra agarrou diretamente Song Qingping, e ele gritou loucamente de dor. A esposa chegou a pensar que o marido era um vidente, porque ele foi capaz de prever que o infrator teria o que merecia. Sorrindo de alegria, o homem pediu à esposa que não tivesse medo e que não olhasse para lá ainda, senão ela ficaria tonta. Quanto às pessoas,
Xunshen fará isso porque agora é o que ele mais gosta de fazer. Com toda a sua força, o herói acertou diretamente a cobra, que não estava longe do inimigo. O golpe foi realmente muito forte, porque o cara queria mandar a cobra para o inferno, e eu usaria um golpe fatal das sombras. Os parentes atônitos viram Song Qinpen caído no chão, espancado, e ninguém entendeu o que havia acontecido com ele. Seu irmão imediatamente quis incitar os guardas para que eles lidassem com o personagem principal e o neutralizassem. Na verdade, eles estavam simplesmente difamando uma boa pessoa, e primeiro precisamos ver o que aconteceu. Afinal de contas, a cobra agarrou o irmão deles, e Xunshen arriscou sua vida e não entendeu o que fez de errado. Ao ver a cobra, o irmão Song King percebeu imediatamente que se tratava da mesma cobra desaparecida. Enquanto implorava ao irmão por um antídoto, Song Kingpin gritava e tremia de dor. Dizia que não podia mais suportar. O irmão imediatamente ordenou que esse homem fosse carregado para dentro de casa para ajudá-lo lá. A garota, por sua vez, não entendia por que deveria levar o Song Ximpin para dentro de casa se ele precisava ser levado ao hospital e, aparentemente, havia algum tipo de remédio milagroso na casa do tio. Pensou o herói. Algum tempo depois, os eventos continuaram a ocorrer na casa de Song Myun. Song Xinga literalmente chorou porque sua cobra foi destruída, pois ele a havia domado por muitos anos. Era realmente uma cobra rara que só ouvia. O tio também decidiu dar-lhes a boa notícia porque seu irmão mais velho, Xing Long, havia cortejado uma das filhas de Huang e eles precisavam urgentemente ver o chefe da família Huang. Para os irmãos, isso foi realmente surpreendente. Como a família Huang era uma das famílias mais influentes de Chongqing, na próxima vez que encontrassem a filha de Huang, eles poderiam chamá-la de noiva. Mas Song Xian só pensava em se casar com a família Yi. Mas seus sonhos não estavam destinados a se tornar realidade, pois eles precisavam se aproximar da família mais influente da cidade. Com o apoio da família Huang, seu tio poderia se tornar o chefe dessa família. Enquanto isso, os eventos continuavam a ocorrer na família mais poderosa de Chongqing, ou seja, a casa da família Huang. O chefe da família Huang, Huang Jiangon, escolheu pergaminhos de caligrafia para a cerimônia. Transcrições fornecidas porque ele ainda tinha que estudar e estudar, mas na verdade esses hieróglifos foram escritos para ele por mestres, e participar da competição não é uma tarefa fácil. Huang Jiangon também pediu ao neto que retirasse as outras obras, pois ele não queria nem olhar para as outras caligrafias. Enquanto examinava o trabalho de Bon Huang, ele descobriu um nome familiar. No fim das contas, um dos pergaminhos estava assinado com o nome da família Song, Xunshen. O patife imediatamente quis dar uma olhada na comitiva, e pensou que não esperava que você fosse um ignorante que sabe escrever, e que seu máximo fosse um pouco de magia. Embora estivesse mal assinado, o cara ainda queria dar uma olhada nessa criação vergonhosa. Assim que Bon Huang pegou o pergaminho, ele ficou simplesmente atônito, pois não esperava ver algo assim. Seu avô viu imediatamente a reação do rapaz e também quis dar uma olhada no pergaminho. Ao ver um pedaço de caligrafia, o idoso imediatamente perguntou de quem era a caligrafia. Pegando o pergaminho em suas mãos, Huang Jiangon percebeu que essa é a forma, e esse conteúdo é o que ele realmente gosta. Era isso que ele estava procurando, e é por isso que essa caligrafia em particular estará na cerimônia. O neto claramente não gostou disso, pois seu avô havia dito anteriormente que queria usar sua caligrafia. O avô, encantado, apenas respondeu que não, que essa caligrafia reflete totalmente tudo o que ele gostaria de dizer, e que seu neto ainda precisa aprender e aprender. Não querendo ouvir isso, Bon Huang gritou que, se o avô não acreditava nele, então que olhasse para essa assinatura desajeitada abaixo. E, de qualquer forma, não foi ele quem escreveu tudo sozinho, mas alguém o ajudou. De qualquer forma, o ancião entendeu que não se deve esquecer que os mais dignos são sempre escolhidos para a cerimônia, e não importa que tipo de pessoa ele seja, o mais importante são suas habilidades. Sua caligrafia é muito profunda. Tremendo de raiva, o jovem admitiu que estava errado, embora quisesse esperar até a abertura da cerimônia para trazer Xunshen e contar a verdade a todo, porque, na frente de toda a cidade, ele seria desonrado para sempre dessa forma. Algum tempo depois, os eventos continuaram a acontecer no hospital, e a mãe disse a Xialen que ninguém na cidade sabia como tratá-lo, e que ele deveria ser paciente por mais algum tempo. O pai encontrou contatos do melhor médico em outra cidade, e é urgente transferi-lo para outro hospital. Assim que a mãe tocou a mão do filho, ela voltou a ficar completamente paralisada. O rapaz acreditava que nenhum médico o ajudaria, e era necessário que Xunshen viesse. Ao ouvir essa resposta, a mãe ficou chocada, pois achava que o rapaz queria se vingar de Xunshen, e seu filho não deveria se preocupar, pois ontem ela pediu que as pessoas soubessem do relacionamento dele com Xia,
E só precisamos esperar que a família Xia fique com raiva e rompa o contrato com a família Song. Sentindo fortes dores, Sharon pediu à sua mãe que descobrisse com Chun Shen como fazê-lo voltar a si. Então acho que estou apenas no processo de ir ao encontro de sua esposa. Na verdade, Sharon ligou e queria perguntar a Shen Shen se ele sabia como neutralizar o veneno da cobra. Percebendo que se tratava de seu inimigo, o herói imediatamente se lembrou de que foi seu pessoal que o cercou no bar Tianyao à noite, e depois disso era impossível ligar e perguntar sobre a salvação do veneno da cobra. No último momento, o canalha conseguiu exclamar para que Shen Shen ouvisse, porque se ele ajudasse com o antídoto, o cara prometeu que esqueceria tudo, e Hong Dong também não o incomodaria mais. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.